Olá, boa noite a todos. Meu nome é Edivaldo Júnior, eu sou tutor presencial desse módulo de associativismo, cooperativismo e sindicalismo. E minha formação acadêmica é marketing e também tenho experiência na área do cooperativismo. E é sobre isso também que nós iremos falar hoje. Após vocês assistirem esse vídeo, que eu vou disponibilizar esse link no nosso ambiente virtual, eu vou esperar os comentários e os debates que deverão seguir esse vídeo. Por quê? Porque esse nosso tema, meus queridos e estimados alunos, ele é muito importante. Quando se fala de associativismo, se fala de cooperativismo e se fala de sindicalismo, são temas que a gente parar para pensar e para olhar, a gente vai entender a importância desse tema, principalmente no contexto em que nosso país está passando, nos últimos, eu poderia dizer assim, nos últimos anos. E, inclusive, essa parte conceitual, a gente vai falar um pouco sobre isso agora, o conceito do associativismo, o conceito do sindicalismo, o conceito do cooperativismo, mas é importante, vamos falar sobre isso com o foco no ambiente rural e também criando aí uma visão desse tema como instrumento de transformação sociocultural do agronegócio. E isso é importante. Então, quando a gente fala desses temas, a gente tem que entender que a gente pode mudar o nosso mundo, o mundo que a gente vive. Nós podemos transformar esse mundo num mundo melhor. Quando se fala de associativismo, é importante a gente entender que o associativismo ele vem nos trazendo um subtema que é a sobrevivência, tá? Como é que a gente pode enfrentar mudanças econômicas, sociais, no ambiente em que nós vivemos, dentro do contexto que a gente está passando. O associativismo, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês conseguirem entender logo o objetivo, por exemplo, quando um avião da TAM ele passou na pista do aeroporto de Congonhas, direto, não parou e passou da cabeceira da pista e bateu num prédio da TAM do outro lado da rodovia. E foi um acidente de grande porte. Bem, os familiares das vítimas daquele acidente fizeram uma associação, fundaram uma associação, iniciaram uma associação. Olha aí o princípio do associativismo. Por quê? Para poder lutar, tá? Para que a vida daquelas pessoas não tivessem, e os seus familiares não tivessem sido perdidos em vão, para lutar por indenização, para lutar por reconhecimento de que a vítima estava naquele voo, naquele avião e outros mais. Então, as pessoas se juntam por uma questão de sobrevivência, porque é muito mais fácil você conseguir atender a sua necessidade de modo coletivo do que de modo individual. Trazendo isso também para a produção. É muito mais fácil você negociar uma produção de grande monta de modo coletivo do que você negociar uma produção individual. Você consegue barganhar muito mais representando um volume de produção maior. E nós temos vários exemplos de associações, como por exemplo conselhos, como por exemplo grêmios, grupos informais, associações também filantrópicas. Vou dar para vocês um outro exemplo de associação, por exemplo, o BRICS, né? Que é quando se juntam os países emergentes, Brasil, Rússia, Índia e China. Por que esses países, chamados países emergentes, se associam em uma associação? Para conseguir fazer frente a outros blocos políticos, geopolíticos, para poder conseguir trazer para si benefícios. A mesma coisa é o Mercosul.
O Mercosul já é um bloco com um perfil econômico. A mesma situação. Por que alguns países da América do Sul fundaram e fazem parte do Mercosul? Para negociar com outros blocos econômicos. Em busca de quê? De benesses, de benefício, de conquista, de mercado. Então, a associação ela tem esse poder de conseguir trazer mais benefícios para os seus associados do que se fosse individualmente. Mas é importante entender que a associação em si, ela não visa o lucro, não é o seu principal objetivo. O lucro não é seu principal objetivo. Eu falei agora sobre a questão dos familiares das vítimas do acidente da TAM. O lucro não é objetivo. Quando se fala de reparação, de indenização, não está se falando de lucro, tá? Mas é óbvio que com mais pessoas você consegue ter um poder de reivindicação, um poder de negociação, um poder de ter voz na sociedade muito maior. E trazendo isso para o mundo agrário, você consegue inclusive negociar insumos com um preço melhor de mercado. Então, meus estimados alunos, a associação ela vai também trazer para vocês que fazem parte aí que são produtores rurais, conseguir insumos com preços mais vantajosos. Isso é importante. Então, a associação ela não tem como objetivo principal ter lucro, ela tem como objetivo ter um poder de barganha, tá? Maior, tá? E quando se alcança o objetivo, como por exemplo, vamos dar aqui o exemplo do acidente da TAM, quando se alcança o objetivo, tá? Encerra-se a associação. Ela fica sem seu objetivo principal. E se por acaso dessa associação sobrar, ficar algum tipo de patrimônio, esse patrimônio ele não volta para os associados. Ele é direcionado para congêneres, ou seja, para outras associações. Então, tem diversas nuances que diferenciam a associação, tá, de cooperativa e de sindicato. E, por acaso, vamos falar agora de sindicato, de sindicalismo, melhor dizendo. Então, eu sempre costumo dizer, quando eu falo de cooperativismo, sindicalismo e associativismo, de que o sindicalismo ele está totalmente misturado, envolvido com a história do Brasil, principalmente na era de Vargas, tá? O sindicalismo ele nasce, ele surge junto com o governo Getúlio Vargas, lá por volta de 1931, se eu não me engano, o Getúlio Vargas no governo dele que surgiu o Ministério do Trabalho, e junto com o Ministério do Trabalho ele também legalizou os sindicatos no Brasil. Então, a história do Brasil ela se confunde com o sindicalismo se confunde com a história recente do Brasil. Tá? E quando se fala de sindicalismo, a gente tem que lembrar que a principal ferramenta de luta do sindicalismo é a greve. Tá? E a primeira greve que teve no Brasil foi em 1858. Então, é a ferramenta de luta do sindicato, é a greve. Só para vocês terem uma ideia, queridos alunos, crianças e mulheres, na época, antes do Ministério do Trabalho, antes do sindicalismo, trabalhavam até 16 horas por dia, crianças e mulheres. Tá? O sindicalismo ele surge também, trazido ali pela troca ali da mão de obra escrava, naquela mudança pela mão de obra, pelo trabalhador assalariado, aquele trabalhador imigrante, em especial o português, o espanhol, o italiano. E quando eles chegam no Brasil, eles chegam muito mais organizados. Então, tudo vai acontecendo. Vargas, Ministério do Trabalho, a mudança da mão de obra, o surgimento do sindicalismo e, principalmente, a legalização do sindicalismo. O sindicalismo ele
puxa pelo lado trabalhista e político dos seus associados. Já há uma diferenciação bastante significativa em relação à associação. Tá? O sindicalismo surgiu na Europa por volta do século XVIII, ali quando eclodiu ali a Revolução Industrial como uma forma de organização dos trabalhadores. E hoje a gente vê, eu fico muito preocupado, porque quando se fala de sindicalismo, o sindicalismo tomou muitas vezes deixa uma impressão de algo às vezes radical. Mas eu digo para vocês, caros alunos, estimados alunos, sempre tem um sindicato lutando pelos direitos de um trabalhador. Daí a importância de se ter realmente, de permanecer essa forma de associação, que não deixa de ser uma associação, mas com outros objetivos, permaneça, tem que permanecer. Eu, por exemplo, eu sei de casos de professores, né, que não são mais ainda explorados porque o sindicato está sempre em cima, está sempre ali fiscalizando, observando. E quando a gente vê que a contribuição sindical ela deixou de ser obrigatória, a gente tem aí duas vertentes. Primeira, que realmente tinham os sindicatos que era um negócio de família, já passava de pai para filho, de filho para neto, e neto para bisneto, e assim sucessivamente. E tinha os sindicatos que realmente eram verdadeiras fábricas, né, de interesses escusos, mas também tem os sindicatos que defendem nossos direitos, tem os sindicatos que protegem a relação comercial do trabalhador com a classe patronal. E isso é muito importante. Quando a gente vê que hoje, com essa nova forma, né, de trabalho, esse contrato de trabalho que não tem nenhuma garantia, que não tem, que a gente vê que não tem nenhum tipo de vínculo para o trabalhador. Um dia desse, por exemplo, uma pessoa foi fazer uma entrevista de trabalho e chegando lá, fizeram uma proposta que ela trabalhasse para receber comissão, mas teria que cumprir horário. Que tipo de negócio é esse que privilegia só um de um lado da moeda, né? E o sindicato? Na verdade, a relação trabalhista, onde é que fica aí? E as garantias? E se a pessoa adoecer, não puder trabalhar? E se ela não conseguir vender, não vai receber nada, mas ela não está indo para o local de trabalho? Então, é nessa hora que realmente a força de um sindicato se faz necessária para ajustar, para fiscalizar, para garantir que esse trabalhador tenha os seus direitos assistidos, garantidos, para defender politicamente, sim, o trabalhador, para que ele possa ter todos os seus direitos assegurados. Então, o sindicato, ele realmente tem essa vertente de que defende ali o interesse do trabalhador. E sempre vai ter um sindicato lutando por um direito ou mais direitos de um trabalhador. A importância do sindicalismo para que a gente possa ver como é importante, né? Então não dá para passar sem dar esse destaque para esse tema. E para finalizar, nós vamos falar do cooperativismo, que a gente sabe que é uma forma no mundo dos negócios, o cooperativismo ainda vai ter muito destaque. Hoje, talvez no Brasil não tenha o destaque que ele mereça, mas no mundo dos negócios, o cooperativismo, que iniciou em Manchester, na Inglaterra, em 1844, e no Brasil ele iniciou em Ouro Preto, em Minas Gerais, ele tem princípios maravilhosos: equilíbrio, a justiça, a equidade, um cooperado, um voto. O cooperativismo ele tem um princípio que ele vai ajudar aquele trabalhador, aquele empreendedor
a conseguir fazer ter o seu próprio negócio. Porque é muito mais fácil você juntar o capital de várias pessoas para abrir o próprio negócio do que você sozinho juntar esse capital. É muito mais fácil você pegar 20 cooperados, que é o número mínimo para fazer uma cooperativa, com algumas exceções, cada um colocando 10 mil reais, 200 mil reais, do que você sozinho colocar esse capital, integralizar esse capital de 200 mil reais só. Então, quando você parte para o princípio da cooperativa, você consegue entender que, ao contrário do capitalismo que só quer lucro, a cooperativa ela te dá a possibilidade de você ser dono e ser cliente ao mesmo tempo. Então, na cooperativa você tem essa oportunidade, você tem a oportunidade de ser dono do seu próprio negócio e cliente também. E por você ser dono desse cliente, você vai fazer cada vez mais esse negócio fomentar, porque você tem sim interesse, mas não é só interesse, o interesse do capital, até mesmo porque a cooperativa, ela não trabalha também com essa palavra, não trabalha com a questão do lucro, ela trabalha com a questão das sobras. Então, se a cooperativa tiver uma receita, o excedente ele é dividido entre os cooperados. Da mesma forma que se der déficit, também os cooperados têm que, afinal, são donos da empresa. E por esse princípio, a pessoa, o cooperado, o sócio cooperado, ele se identifica, ele se esforça para que realmente o negócio aconteça, porque ele tem todo o interesse que a cooperativa dê certo, porque ele sabe que se no final do exercício essa cooperativa ela tiver um resultado positivo, essas sobras, chamadas sobras, vão ser divididas para todos os cooperados que estiverem ok com essas obrigações, evidentemente. E na cooperativa não tem esse negócio de, porque eu investi mais, eu tenho direito a mais votos, não. Cada cooperado, um voto. Então, assim que funciona. É algo que realmente você vai ter ali equilíbrio. E se a gente pegar ali o início do cooperativismo, os princípios permanecem os mesmos, são lá os cidadãos de Rothschild, né, a cidade onde surgiu o cooperativismo, os probos cidadãos de Rothschild. Você vai ver que os princípios que fizeram com que naquele momento ali surgisse o cooperativismo permanecem até hoje. A questão da justiça, a questão da divisão das sobras, a questão da equidade, a questão do voto, uma pessoa e um voto, isso torna a cooperativa um negócio vantajoso do ponto de vista comercial e um negócio justo. O dia que o Brasil descobrir o poder, o dia que o brasileiro descobrir o poder, a força do cooperativismo, vão surgir muitas cooperativas. Porque a cooperativa é a maneira que nós temos de conseguir um espaço no mercado. E nós temos de conseguir um espaço no mercado e ter resultado, onde nós possamos melhorar a nossa família, melhorar a nossa comunidade, a nossa cidade. Toda cidade que tem cooperativa são cidades que normalmente são prósperas, são muito prósperas. Então, meus queridos alunos e meus estimados alunos, estamos finalizando. A intenção era essa, falar um pouco de associativismo, um pouco de sindicalismo, um pouco de cooperativismo. Eu vou entrar mais em detalhes com vocês no nosso ambiente virtual. Qualquer dúvida, podem me procurar e estou aqui à disposição. Contem comigo, que nós temos muito assunto para debater ainda desses 3 temas que são extremamente importantes. Então, eu queria parabenizar todos, nosso tempo está acabando já, nós temos só aqui alguns poucos segundos. Parabenizar a todos e desejar sorte a todos, que vocês possam fazer um excelente módulo, finalizar esse módulo no início do ano que vem, quando a gente finaliza, e que vocês principalmente tragam essa teoria, façam esse link da teoria para a prática. É isso que a gente quer, e se tornem prósperos produtores rurais. Fiquem com Deus, um beijo no coração de todos e até a próxima.